Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e cara, para muitos torcedores ainda dói bastante o não acesso do esporte. Para muita gente que é entusiasta do futebol, que acompanha futebol, eu recebo mensagem todo dia de gente de fora do nosso estado falando o seguinte, cara, me explica como o esporte não conseguiu esse acesso. E não desmerecendo, tá? Mas quando o pessoal vê lá que o Juventude passou em segundo, o Criciúma em terceiro, o Atlético Goianiense que estava na lanterna, todo mundo manda mensagem perguntando, Luna, o que é que aconteceu com o esporte? E cara, o esporte, ele errou no princípio mais básico para você ganhar um campeonato de pontos corridos ou pelo menos conseguir os seus objetivos dentro. É o objetivo que o esporte ele tinha, é o objetivo não, é a ferramenta que o esporte ele tinha tudo nas mãos para utilizar da forma correta, mas infelizmente ele não usou absolutamente nada. E eu vou provar para vocês aqui que esse foi o erro que tirou o acesso do esporte para a primeira divisão. Vou explicar tudo para você nesse vídeo, mas antes se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, que a gente tá trazendo conteúdo diário, irmão. Até de manhã cedinho tem conteúdo para vocês. Então, para não perder nada, te inscreve, dá essa moral pra gente. E outra coisa, quer fazer a tua fezinha, irmão? Luna, eu quero fazer minhas apostas esportivas. PixBet é o maior e melhor site de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores cotações, o saque mais rápido do mercado, campo interativo e o melhor de tudo, meu querido. Se você ganhar as premiações, a PixBet paga, porque tem empresa que não paga, meu querido. Tem empresa que vem dó de doido lá, não sai, para de funcionar, sai do ar, inventa um monte de regra que não existe. Então, faz a tua fezinha numa empresa que tem credibilidade, que patrocinou Copa do Mundo, que patrocinou Galvão, Bueno, o link tá na descrição, patrocinou Luna, não dá moral pra mim, né? Clica no link da descrição agora e vai lá, faz logo o teu cadastro na PixBet, tá? Vamos lá. O esporte, ele começa o ano muito bem. Mas por que ele começou o ano muito bem? Primeiro ponto, ele manteve uma base muito interessante que terminou 2022, que também foi infeliz, não conseguiu acesso para a primeira divisão. Mas ele manteve uma base com a defesa sólida, ele tinha lá o Rafael Thierry e o Sabino que começaram a temporada muito bem. Ele não tinha goleiro, foi atrás do mercado para contratar, tanto que já tinha o Denis que estava se recuperando de lesão, contratou o Jordan e contratou o Renan. Dois goleiros que eram apostas, né? Porque o Renan já era uma realidade, mas não era uma realidade que vinha numa fase bacana, senão tinha ficado no Atlético Goianiense, né? Mas ele foi lá e fez as contratações. Trouxe um meio-campo, Jorginho, que o esporte não tinha, né? Correu atrás de outro centroavante, trouxe naquele momento o Gabriel Santos. Então, ele montou um elenco interessante, mantendo uma boa base, né? Só que o que é que acontece? Para você vencer um campeonato de pontos corridos, não adianta você ter só um bom elenco. Você precisa fazer algo chamado correção de rota. O que é a correção de rota? Você começa o primeiro turno do campeonato, você começa a enxergar as falhas, o que é que você faz no segundo turno? Você traz reforços para que você possa ter disputa dentro do elenco, você possa ter jogadores de qualidade disputando vagas. Por exemplo, ano passado o Sport tinha Wagner Love e Gustavo Coutinho, dois jogadores centroavantes de qualidade. Então você tinha uma disputa saudável ali, inclusive teve jogos que os dois jogaram juntos. Mas você tinha uma disputa saudável para poder fazer essa disputa. O Sport, no meio para o final, a gente viu que ele não tinha um centroavante. Tanto que tinha o Wagner Love e chegou o Diego Souza. Só que o Diego Souza não foi um reforço. O Diego Souza foi uma oportunidade de mercado. Mas a gente sabia que ele ia sofrer por conta da lesão. Então, o Sport precisava contratar reforços. E eu falei naquele momento, quem acompanha o canal aqui, sabe que eu falei isso. Vai vencer a Série B quem for o melhor no mercado. Quem fizer uma segunda janela, uma janela que realmente traz jogadores de qualidade, que façam investimento. Os clubes fizeram. O Criciúma fez uma boa janela. O Avaí fez uma boa janela, conseguiu se manter na segunda divisão, estava praticamente rebaixado. O Atlético Goianiense faz uma janela bacana, inclusive com técnico, traz o Jair Ventura, que muita gente inventou essa história, criou dizendo que o Jair Ventura é um técnico retranqueiro, ele não é, tanto que ele transformou o Coutinho ali no artilheiro da Série B, né? E ele faz uma boa janela, enquanto o Sport, quando a gente esperava bons reforços, a gente cobrava da diretoria,
O que é que ele trouxe de contratação? Trouxe o Felipe, que esse eu vou colocar na frente, porque esse foi realmente a melhor contratação da segunda janela, e aí começou a loucura. Trouxe o Peglow, que era uma aposta, e se você quer reforçar, meu querido, reforçar para ganhar campeonato, você não vai trazer aposta. Você vai trazer jogador para brigar pela titularidade e para resolver. Trouxeram o Peglow, trouxeram o Michel Lima, que jogava na segunda divisão de Portugal. E para quem acompanha o campeonato português, o campeonato os campeonatos da Europa, sabe o que eu estou falando. O português já é um nível muito baixo. O português já é um nível muito baixo. Você pega ali Sporting, Benfica e o... fugiu agora, mas é o outro terceiro grande de Portugal, né? Mas você pega esses três e só, irmão. E só. Esses três ficam revezando ali os títulos, né? E você não consegue. Imagine na Série B do Campeonato Português. Aí, de fato, você tem um grande problema. Traz o Alan Ruiz. O Alan Ruiz, ele chega e não tem as oportunidades. Isso é um fato, tá? O Henderson não utiliza esse jogador. Traz o Nathan, que é um outro jogador que era aposta. E para fechar o bolo, traz o Negueba, que é um jogador que estava jogando a terceira divisão. Então, cara, se você quer ganhar campeonato, você não vai trazer aposta. Você vai trazer jogador para brigar por titularidade. E o Sport, ele não fez isso. Ele acreditou que aqueles jogadores que estavam ali iriam resolver a parada. Só que ele se esqueceu que o campeonato é muito longo. Você tem lesões, você tem mercado que vai buscar jogadores, que foi o que aconteceu com o Sport. Levou o Luciano Juba, que era o melhor jogador do Sport. E eu tenho certeza, se ele tivesse ficado no Sport, pelo menos mais 3 pontos o Sport teria conquistado, porque era um jogador que entregou várias vitórias e vários pontos e gols importantes para o Sport. O Sport não conseguiu repor esse jogador à altura e, para variar, não conseguiu se reforçar. Então, esse é o grande erro de um campeonato brasileiro de Série B. Quando você não se reforça para ter elenco para jogar a Série B de forma completa, ou a Série A, campeonato de pontos corridos, de forma completa. Esse foi o grande erro do Sport, porque, inclusive, o presidente do Sport, do Romão, ele falou algo que me indagou, né? Ele falou o seguinte: eu poderia ter montado um elenco e ter feito e gasto muito, e aí depois ficava com uma dívida gigante e eu ganhava a Série B com os pés nas costas. Não precisava. Você, no lugar de pegar o Michel Lima, o Nathan, o Negueba, você junta esses 3 caras e você traz um jogador de qualidade maior. E o Sport tinha condição de trazer. O próprio presidente do Sport, Edu Romão, ele falou na última coletiva que perdeu o Barleta do Ceará para o próprio Ceará, porque o empresário não queria mandá-lo e ele tinha dinheiro para pagar. Então o Barleta custou, pelo que eu vi, em torno de 6 milhões de reais. Então ele pagou, acho que o Ceará pagou 3, nem pagou, né? Contratou, mas nem pagou, 3 milhões de reais para trazer o Barleta. E a minha pergunta fica: tinha 3 milhões para contratar o Barleta, por que não contratou mais jogadores de qualidade? Não precisava fazer uma loucura financeira, porque se já ia contratar um Barleta por aquele valor, então de fato você tinha condições de contratar. Então o Sport, ele perdeu o acesso para a primeira divisão porque confiou que o elenco que estava aí era capacitado e era suficiente para conseguir o acesso. Não era suficiente e não tinha toda essa capacidade. Tá aí, o Sport acabou a Série B na 7ª. Aqui, tá aqui, ó. 7ª colocação. Quero ver a opinião de vocês sobre isso, deixa aqui nos comentários, fala pra mim. E é claro, qualquer outra informação eu volto e trago tudo na íntegra pra todos vocês, tá bom? Um abração, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.